Olá! Está começando o Sindicato em Ação, um programa da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS e nesses tempos de pandemia por conta da Covid-19, em parceria também com a RS Rádio, que é a rádio web do Sindifisco RS. Conhecer melhor como funcionam e a importância dos tributos para uma sociedade avançar de forma mais justa é um dos objetivos centrais dos projetos de educação e cidadania fiscal. Para falar sobre o tema, vamos receber o auditor fiscal Fernando Rodrigues dos Santos, que é coordenador do programa Nota Fiscal Gaúcha. E no segundo bloco, vamos conversar com as arquitetas Cristiane Halber e Juliana Betemps sobre um projeto que valoriza o patrimônio cultural do município gaúcho de Feliz. Conheça um pouco sobre os mais de 30 bens culturais identificados e também o documentário Eu Gosto de Coisa Velha, que mostra o processo de pesquisa do inventário e entrevistas com os moradores locais. Antes de começar o programa de hoje, acesse o YouTube, curta, comente e se inscreva nos canais do Sindicato em Ação e da RS Rádio. E agora vamos começar o Sindicato em Ação de hoje. Um ótimo programa e até já! O colega auditor fiscal Fernando Rodrigues, que coordena e participa do Nota Fiscal Gaúcha. É isso mesmo, Rodrigo? É simples assim para participar? Seja bem-vindo aí. Boa tarde, Christian. Boa tarde, Lac. Boa tarde aos ouvintes do programa. Sim, é bem simples, né? Basta cadastrar no programa, o cadastro com seu CPF, confirmando alguns dados, né? Data de nascimento, nome da mãe, ou título de eleitor, ou CNH, informar o seu CEP, indicar a entidade social e colocar o CPF na nota, né? Com isso, ele vai estar participando aí tendo todos os benefícios que o programa Nota Fiscal Gaúcha já dá hoje e considerar no futuro, né, com as novidades que vão acontecendo ao longo dos anos. O Christian falou quase uma década, é quase isso, o primeiro sorteio foi em 2013, né, a lei que trata do programa é de 2012, então o ano que vem vai estar fazendo o aniversário de 10 anos da lei, né? Quase que eu acertei, então. Quase 10 anos. Que bom, fiquei com medo de errar aqui. Fernando, além dos sorteios, esses em dinheiro, quais são os benefícios que a Nota Fiscal Gaúcha traz para os consumidores? O Nota Fiscal Gaúcha, como você disse, ele é um programa de cidadania, né? Um programa de cidadania fiscal. A gente chama ele de programa ganha-ganha. Todo mundo que participa do programa tem algum benefício, né? Quem que participa do programa? Obviamente o Estado do Rio Grande do Sul, como grande patrocinador, né? O coordenador do programa faz parte, é o Estado. As entidades sociais, que também são indicadas pelos cidadãos, ganham benefícios, porque os cidadãos indicam aquelas da sua preferência, e aí eles recebem recursos, repasses do Estado para fazer frente às suas necessidades financeiras. Os municípios também ganham, porque quando participam do sorteio, o cidadão começa a pedir mais nota fiscal, começa a incentivar o cidadão a combater a informalidade, a sonegação fiscal, a concorrência desleal, e nisso já entra as empresas também, né? As empresas acabam tendo esse benefício de ser combatida a concorrência desleal, e aí as empresas que já são corretas têm esse benefício também, né? Porque uma empresa uma empresa X que emite nota fiscal, ela tem que fazer, porque ela vai pagar imposto, ela tem que praticar um preço de R$100, por exemplo, num produto. Uma empresa que é sonegadora, que não emite nota fiscal, ela sabe que não vai pagar o imposto, então ela consegue botar um preço menor, porque ela sabe que não vai recolher esse imposto, né? Então, quando as pessoas chegam na loja lá e pedem a nota fiscal, aquela empresa que não emitia vai ter que emitir, e isso vai diminuir essa concorrência que ela tinha, uma concorrência desleal, que a gente chama, com as outras empresas. E o cidadão, né, é o maior interessado, beneficiário e maior participante do programa. Ele concorre a prêmios em dinheiro, né, dos sorteios estaduais, mensalmente. Além desse do Receita da Sorte que você comentou, a gente tem o sorteio estadual mensalmente, normalmente na última quinta-feira do mês. Hoje temos 704 prêmios, sendo um prêmio de R$50 mil todo mês e prêmios de R$5 mil, R$1.000 e de R$500, além dos sorteios especiais em setembro e dezembro, 2 prêmios de R$250 mil, né, extras.
e o Receita da Sorte, que é o sorteio diário. Então, esses 19 prêmios diários que você comentou no início, né, o Receita da Sorte, onde que o cidadão tem que fazer uma leitura, além de pedir o CPF na nota, ele tem que ter o aplicativo baixado no seu celular e fazer a leitura do QR Code do NFC, né? E ali ele vai concorrer a um desses 19 prêmios. Outros benefícios, né? Um grande benefício que tem é o desconto no IPVA, que pode chegar a 5%, dependendo da quantidade de documentos fiscais que ele tem ao longo do ano, né? Ele tem que acumular notas com CPF no período de 1 de novembro até 30 de outubro do ano seguinte para concorrer para ter o desconto do IPVA no final do ano. Ele também indica as entidades sociais, participa de sorteios dos municípios, tem novidades aí, depois eu posso comentar mais para frente. Uma outra forma de benefício em dinheiro também, que a gente está em fase de estruturação, de desenvolvimento, né, que é a Receita Certa. Então tem vários benefícios, né, além de participar aí na construção de um Estado melhor, né, de aumento da arrecadação, da diminuição da sonegação fiscal, que é além da corrupção, a gente pode dizer que até o maior problema que existe no Brasil hoje, né? Não é só a corrupção de praticamente essas corrupções que a gente vê nos dia a dia aí, né? Não é só essa corrupção que é o grande problema. Um dos maiores problemas, e há estudos que mostram até que a sonegação chega a ser 10 vezes maior do que a corrupção. Sim. Então, a gente trabalha isso com o cidadão, né? Então, ele tem que entender o que é corrupção, o que é sonegação, a sonegação por parte da pessoa física também. Muita gente não participa do programa com medo de colocar o CPF na nota, achando que a gente vai fiscalizar o cidadão. E por que o cidadão vai ter medo de a gente fiscalizar ele, se fosse o caso, né? Não deveria ter esse medo se a gente está correto, pagando nossos impostos e tendo renda declarada. Mas, enfim, a gente não faz isso também, então não precisaria ter esse medo, né? Vamos aprofundar esse ponto aí, Fernando, porque com certeza é um dos maiores desafios, é um dos maiores obstáculos do Nota Fiscal Gaúcha, é essa questão do pessoal ter que colocar o CPF na nota. Eu já ouvi várias vezes pessoas mais leigos assim, no assunto, né? Eles sempre colocam isso. Eu não vou informar meu CPF porque você é fiscalizado, você é investigado. A Receita Estadual investiga as pessoas que colocam o CPF na nota? Explica para nós. Não, claramente não. A Receita Estadual, ela tem, sendo bem categórico, né? Não. A Receita Estadual tem a missão de fiscalizar empresas, né? Na parte do ICMS, a gente fiscaliza a parte do cidadão na questão do IPVA, vamos dizer assim, e no ITCD, né? No Imposto de Doação e não tem nada a ver com a Nota Gaúcha. Que não tem nada a ver com a Nota Gaúcha. A única vinculação que tem é somar as notas para dar o desconto no IPVA. Né? Então, a gente não vai olhar se o cidadão está pagando IPVA ou não. Mas quem fiscaliza o cidadão, a renda do cidadão, é a Receita Federal. E aí não há nenhum tipo de compartilhamento de informações nossas com eles, até porque para a Receita Federal, as informações que a gente tem do cidadão são informações pobres, vamos dizer assim. Vamos supor que o Christian, não sei se ele é casado e tem 2, 3 filhos, né, menores de idade, inclusive. E aí ele acha que o filho dele tem mais sorte do que ele para ganhar no programa. O que ele vai fazer? Ele vai começar a colocar o CPF do filho dele, ou da esposa, né, ou da mãe, que não tem renda, né, ou a mulher põe no do marido que não tem renda, e porque acha que ele tem mais chance de ganhar, porque ele tem mais sorte e tal. Então ele vai concentrar, por exemplo, as compras dele, e não vão ser todas, porque a gente acaba esquecendo de colocar em uma outra compra, dá algum problema. Todas as compras, vamos supor, de uma família no CPF de uma criança que não tem renda, né? E aí essa criança já teria que ter sido fiscalizada e autuada pela Receita Federal, se eles levassem isso em consideração. Então, não leva em consideração. Então, se eu colocar o CPF da minha filha ou da minha avó, que não tem renda, não vai fazer diferença nenhuma. Isso é muito importante de colocar, porque realmente não tem sentido, né, essa fiscalização. É uma informação imprestável para a Receita Federal, digamos assim. Isso, porque eu compro algumas coisas, né? Eu compro algumas coisas, mas é uma parte da minha renda. Eu pago conta de luz, fora isso, eu pago conta de água, de telefone, condomínio, PVA,
cartão de crédito, tudo separado. A maioria das compras é com cartão de crédito, inclusive, né? Então não faz sentido. Por que a gente usa o CPF? É simplesmente por uma praticidade, né? Então, quando foi criado o programa lá atrás, assim como qualquer programa de companhia aérea, programa de fidelidade, de farmácia, de posto de gasolina, é tudo vinculado ao CPF do cidadão. Sim, porque o CPF... Qualquer compra que a gente faz na internet, o que se pede é o CPF. Sim. Porque o cadastro ele é vinculado ao CPF, porque o CPF é o único número que todo mundo tem que ter, e é um número diferente no Brasil todo. Se a gente parar, mas você também tem que ter RG. Sim, hoje eu tenho que ter um RG e eu posso ter 27 RGs diferentes. Eu posso ter um de São Paulo, o meu é de São Paulo, inclusive, porque eu sou paulista. Pode ser um do Rio Grande do Sul, com um número diferente. Eu posso ir lá no Distrito Federal e ter um do Distrito Federal, um do Rio, e assim, números diferentes. Imagine a confusão que seria para fazer o cadastro da Nota Gaúcha com isso. Sim. Poderia ter CNH, mas nem todo mundo tem CNH, nem todo mundo pode ter CNH, porque, como eu falei, crianças podem participar do programa, e criança não pode ter CNH até os 18 anos, né? Hoje é a regra. Título de eleitor é a mesma coisa. A partir dos 16 eu posso ter, mas antes não preciso ter. Acima dos 70 já não é obrigatório estar com ele válido, não precisa votar mais. Então tem várias nuances. Poderia ter criado um outro número. Vou criar um número aqui. Mas para eu fazer esse cadastro, ele teria que informar o CPF. E aí o cidadão teria que ter um outro número que ele teria que decorar, né? Porque o CPF já é um número que praticamente todo mundo sabe de cabeça, muito mais fácil, mas ele teria que decorar um outro número para informar lá no caixa do supermercado. Então, só por isso que foi usado o CPF, né? Mas é uma grande dificuldade, assim, de convencer as pessoas dessa questão, né? Isso em qualquer nível, em qualquer programa de cidadania que tem espalhado pelo Brasil, né? A gente vê em São Paulo, na Bahia, no Amazonas, todos que a gente tem contato, assim, os coordenadores de programa relatam essa questão. Há muita, como o Lacre falou, muita fake news divulgada por todos os tipos de pessoas inimagináveis. E você vai lá na página do Facebook da Nota Gaúcha, vira e mexe, tem alguém lá que comenta: nunca ganho nada porque é tudo mentira. Só que logo abaixo vem lá alguém falando assim: eu ganhei já, eu ganhei 2 vezes, meu tio ganhou, minha mãe ganhou, desmentindo aquela pessoa, né? Então hoje a informação está disponível, as pessoas podem consultar, né? E pode ter certeza que não usamos o CPF para outra coisa, a não ser o benefício do programa. Cadastro, vincular para o sorteio, desconto no PVA. O brasileiro tem uma coisa, né, Fernando, que é uma relação um pouco estranha com o Estado, e aí entra a questão da sonegação também. Tem muita gente que às vezes a gente vê que não tem empresa, é um consumidor, né, às vezes de baixa renda, que fala favoravelmente à sonegação. É complicado. Mais ou menos que nem o Vicente colocou aqui, ó. Sempre digo, o cidadão confia mais no jogo do bicho do que no Estado, infelizmente. Medo de colocar o CPF. Várias exclamações aqui do Vicente. O Janquiel, temos uma presença ilustre aqui no programa, o Janquiel Papini, que é assessor do deputado Jefferson Fernandes, está nos acompanhando. Muito obrigado pela participação, pela presença, Janquiel. E seguimos. Lacke, tem perguntas? Sim, tenho sim. Fernando, tu tens números sobre o impacto do programa depois que ele surgiu na arrecadação? Porque parece evidente que uma coisa está ligada à outra, né? Quando eu peço a nota fiscal, eu gero o fato gerador, né? Que depois vai gerar uma arrecadação para o Estado. Tu tem alguns números, alguns parâmetros para a gente poder analisar? O programa ele foi desde 2013, né, quando começou. Hoje nós atingimos já quase 2 milhões de cidadãos cadastrados, né? Temos quase 3,7 bilhões de notas fiscais processadas dentro do programa. Mas não há um estudo que leve em consideração isso, a colocação do CPF na nota, a participação do cidadão na arrecadação do Estado. No Rio Grande do Sul, pelo menos, não teve esse estudo ainda. Tá? A gente tem contato, por exemplo, com o Paraná, né? Lá teve um estudo
1 ou 2 anos atrás. E aí o resultado que eles tiveram é que no varejo, né, que é o que participa do programa é o comércio varejista, né, quem vende para pessoa física. Sim. Né, então, no varejo teve um acréscimo na arrecadação em torno de 30%. Então, quando começou o programa, eles fizeram um levantamento e aí fizeram um estudo, né, porque é bem complicado, imagine, é bem complicado de fazer esse cálculo. O que levou a ter maior arrecadação, aumentar a arrecadação do varejo? Foi só a economia que teve um ganho, melhorou um pouco a situação da economia, tem que ver a inflação, tem que ver alguma prioridade que está tendo, ou foi o programa em si. Então, é bem complexo de fazer isso, né? Até é algo interessante, sempre é feita essa pergunta para a gente, mas nós do programa da Nota Gaúcha ainda não fizemos, né? O que a gente tem de informação é que no Paraná teve esse retorno de em torno de 30%. Daria para fazer uma equação de uma regressão, né? Uma equação econométrica aí para colocar essas variáveis e dá para fazer uma aproximação, sim. Acho que é um estudo bem interessante de se fazer. Uhum. Mas já falaste, né, do número de pessoas, mas tem assim, que hoje estão cadastradas, né, Fernando? Mas tem assim a ideia de como foi essa evolução. Eu peço desculpas que eu estou com barulho aqui, que tem uma obra, estou fazendo um prédio aqui do lado. Não sei se não está vazando muito o áudio aí, tem uma serra. Não está vazando. Que bom. Mas, assim, como foi a evolução, né? Se teve alguns picos de cadastramentos, como é que tem esse estudo, essa estatística? O que a gente observa é que quando tem publicidade, campanha de marketing, acaba tendo um boom no número de cadastros. Então, o primeiro grande boom, obviamente, foi lá no início do programa, onde teve uma grande divulgação, né, na mídia, principalmente na mídia televisiva, onde tem a maior concentração assim, de audiência, vamos dizer assim. No rádio tem bastante, né? Mas o que dá, parece que maior visibilidade é quando aparece na TV. Aparece lá na TV aberta, principalmente. Então, naquela época, teve 1 ou 2 anos, foi 1 milhão de pessoas cadastradas. Depois o programa deu uma arrefecida. Quando eu entrei em 2015 para o programa, né? A gente estava tendo, em média, 5 mil cadastros por mês. Era bem baixo, assim. E aí, no final da gestão anterior, do governo anterior, foi feita uma campanha de publicidade. Né? Nessa campanha de publicidade, os números começaram a crescer de novo, chegaram a ter 15 mil por mês. A campanha, nesse caso, foi só em rádio e internet. Foi uma campanha, à medida possível, foi uma campanha grande, né? Passou no Rio Grande do Sul todo, em todas as cidades, em todos os veículos de rádio e internet, e nos principais de internet, pelo menos, e aí começamos a ter um acréscimo de 15 mil pessoas por mês se cadastrando. Com a pandemia, caiu esse número, voltou lá para 7, 8 mil por mês, e agora a gente já está tendo de novo em torno de 10, 11 mil cadastros por mês. Então, tem esse número atualmente. Claro que tem vários fatores que implicam isso, né? Primeiro, a quantidade de pessoas que querem participar do programa, que acabam conhecendo o programa, no começo foi muito grande e depois vai sendo meio que aos poucos, assim, você conhece o programa? Conheço, então vai lá, cadastra e tal. É menos gente para a gente convencer, então tem menos cadastros, né? Então tem um número X que a gente acredita que dá para chegar em torno de 5, 6 milhões de cadastros. Mas isso que eu ia perguntar, vocês trabalham com um número potencial, né? Uma meta? O estado tem 11 milhões, né? Então, em tese, todo mundo poderia se cadastrar, mas a gente sabe que a população economicamente ativa é bem menor. E aí, quem vai no mercado normalmente é sempre da família a mesma pessoa. Então, é essa pessoa que vai se cadastrar, né? Se tem 4, 5 pessoas numa família, 20%, ou uma pessoa, 2 vai estar cadastrada. Então, chutando alto, assim, 5 milhões seria mais do que razoável, né? Um estudo interessante de fazer também, né, Fernando? Não sei se seria possível, porque eu acho que aí envolveria também outros órgãos, né? Mas seria cruzar informações para ver o perfil, né, de quem participa do Nota Gaúcha.
perfil socioeconômico, talvez por sexo, né, por gênero, por faixa de renda, né? Não sei se já foi feito algo nesse sentido, mas... Não fizemos também não. É algo que são várias coisas interessantes. A gente tem muitas ideias, o que falta mesmo normalmente são recursos que são escassos, né? Então, o programa hoje... E esse governo? Como é que está o governo... desculpa, pode terminar. O programa conta com uma equipe reduzida, né? De auditor fiscal, tem eu e tem o Anderson Mantovani. Temos 2 técnicos e acabou o programa. Na Procergs temos um analista, um meio analista, na verdade, porque divide funções, e um programador. Então, tudo que envolve, por exemplo, levantamento de informações, a gente depende da Procergs, né? Porque o cadastro está todo o banco de dados lá. E aí, você vai fazer uma coisa, você tem que escolher, né? O que é prioridade? É desenvolver um sistema novo, é corrigir um problema que está tendo, ou fazer um levantamento. Claro. Infelizmente... mas isso é um problema bem comum, né? Outro dia mesmo eu estava conversando com o LAC, eu não me lembro o que era o assunto, LAC, mas nós comentamos sobre a Procergs. Era sobre o site do Detran. Eu estava conversando, teve o programa sobre o Detran, o novo Código de Trânsito Brasileiro, e aí o LAC fez ali uma reclamação ao vivo, né, para o diretor-geral adjunto do Detran, o Marcelo, ele colocou sobre o site. E aí eu até comentei, olha, site normalmente tem todo um trabalho, uma burocracia, demora para ser feita alteração, porque tem um convencimento interno dentro da instituição, depois tu ainda leva para a Procergs tem uma carência histórica de recursos humanos, e não é muita demanda, o Estado tem muita demanda, e não se consegue assim fazer num prazo tão curto como se poderia fazer numa empresa qualquer, no dia a dia, nós mesmos, né? No sindicato, se a gente pede uma alteração no site, a gente faz em curtíssimo tempo, aí, um mês, 2. Esse é um gargalo que a gente tem, né? E na Fazenda, por exemplo, essa questão da nota fiscal gaúcha, um programa importantíssimo, que envolve mudança cultural, de mentalidade das pessoas, as pessoas pararem de se enxergar como inimiga ou como uma perseguida do Estado para se ver como uma parceira do Estado na arrecadação de recursos que depois vai retornar para toda a sociedade, né? O Fernando levantou aqui todos os benefícios que tem, inclusive para empresas, e aí nós temos aquele discurso de algumas pessoas que querem reduzir o Estado, reduzir serviço público, reduzir servidores públicos, reduzir recursos e assim investir em tecnologia, e não é por aí, porque tem um retorno social que é muito importante. Se a gente tivesse condições de fazer um estudo dos perfis, por exemplo, das pessoas que pedem o CPF na nota, que se cadastram, no momento que fosse direcionar uma campanha publicitária, talvez isso fosse uma informação relevante. Quem mais está se cadastrando, quem menos está se cadastrando, vou direcionar minha campanha publicitária para esse público que é um grande público que não está se cadastrando, né? É uma ideia aqui, não sei se concorda comigo, Fernando. Tem situações que podem ser melhoradas, com certeza, né? A parte de recursos humanos, como você disse, é histórico, não é de hoje, né? Desde que eu entrei no programa, quando eu entrei só tinha uma auditora fiscal coordenando, e entrou eu, depois ela saiu, entrou outro para substituir ela, mas é algo assim, que se prolonga no tempo, de geração em geração, de administração em administração, se mantém. Na Procergs é a mesma coisa, né? Embora os colegas da Procergs tenham toda a maior boa vontade do mundo e sejam excelentes profissionais, pelo menos os que trabalham na nota gaúcha, que a gente tem conhecimento, né? Não é uma reclamação deles nesse caso, né? Mas é algo que estrutural, que realmente há áreas, como eu imagino que tem áreas dos servidores públicos, da administração pública, que não podem ser cortadas, né? Sim. Tem áreas que, de repente, que pode ter um enxugamento, mas há áreas que não, e eu acredito que o programa Nota Fiscal Gaúcha é um que não pode ter não deveria ter um impacto, uma diminuição maior ainda. Sim. Fernando, no início da tua manifestação, tu abordou de passagem, assim, a sonegação, né, e o Christian agregou a relação
conflito que o brasileiro tem com o Estado, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre a educação fiscal. Eu sei que não é exatamente a tua área, mas a nota fiscal ela se insere dentro dessa discussão da importância do imposto, da relação que o brasileiro tem com seus compromissos sociais, porque o imposto não é para o Estado em si mesmo, é para nós, cidadãos, que ele retorna. Queria que tu abordasse um pouquinho essa tua visão aí, que eu sei que tu tens, tu deu uma pequena pincelada nela. Tá, o que a gente imagina, né? A gente pode imaginar que o Brasil é um grande condomínio, né? Então, quando a gente mora no condomínio, a gente tem que dividir as taxas de condomínio com todos os nossos vizinhos, os nossos quem mora com a gente. Então, o que a gente vai dividir? É conta de luz, da iluminação externa, é a piscina, é a manutenção da área externa, é a segurança, né? Então a gente tem que decidir o que a gente quer. A gente quer ter mais segurança, a gente quer decidir ter uma estrutura melhor, uma piscina mais limpa, uma piscina maior, uma sala de ginástica, de academia, né? A gente quer que corte o mato dos terrenos ou da área uma vez por mês, 2, 3, isso tudo é o que a gente tem que decidir. Se a gente quer mais coisas, a gente tem que pagar uma taxa maior, que nada mais é do que são os impostos. Então, se a gente quer ter uma educação de qualidade, uma segurança de qualidade, se a gente quer ter uma estrutura boa de estradas, de rodovias na cidade, uma pavimentação em todo quanto é lugar, uma escola boa, uma saúde, né, hoje, uma saúde boa, tudo isso tem que sair o dinheiro de algum lugar, e o dinheiro vai sair da onde? Da arrecadação dos impostos. Queira ou não queira, é algo que não tem para onde fugir, né? Não tem como não ter imposto, porque o dinheiro não dá em árvore, né? Então, a nota fiscal gaúcha, ela tenta conscientizar o cidadão dessa questão, a importância do tributo. O cidadão que ele conhece a nota gaúcha, ele acaba conhecendo a importância do tributo para o Estado. Na educação fiscal é tratado isso, é mostrado. Não sou eu que trabalho nessa área efetivamente, né? Temos colegas lá mais capacitados para falar sobre isso, mas é mostrado isso comparado com outros países, onde a carga tributária é até maior do que no Brasil, e mostra os resultados. Claro que tem vários fatores que se envolvem nisso. Você pode dizer, mas a arrecadação no Brasil já é muito grande, né? Então, se a empresa sonegar, não vai fazer diferença, porque vão roubar menos lá na frente, né? Tem todo isso a gente ouve de várias pessoas, de familiares, de amigos, né? Só que se todo mundo deixar de pagar, vai ter menos dinheiro para roubar, é verdade. Mas também não vai ter como a gente ter segurança, saúde, educação, o mínimo que já tem hoje possível, né? Então a gente tem que combater várias frentes. A gente tem que combater a corrupção, com certeza, absoluta, lava-jatos da vida e outras operações nesse sentido, tem que continuar existindo. Isso é uma coisa. A sonegação também a gente tem que combater. Então, se tem menos sonegação, tem mais dinheiro. Se tem mais dinheiro, em tese eu posso cobrar menos de todo mundo, né? A sonegação não deixa de ser uma forma de corrupção, né? Exatamente. Recurso público, né? Um desvio de recurso público que vai para o bolso do mau empresário, mau pagador de impostos. Ele está enriquecendo, né? A sonegação, a gente pode dizer que é a corrupção das pessoas jurídicas, o que não é ente público, o que não é o privado, é a corrupção do privado. E a corrupção que a gente está acostumado a ver é dos governos e da parte pública, do dinheiro público. É a mesma coisa no condomínio. Então, se tem 100 casas no condomínio e 90 deixarem de pagar o condomínio, ou os outros 10 bancam e pagam mais, ou o condomínio vai quebrar. É o que acontece com os estados e com os municípios e com o Brasil e com qualquer país do mundo. O prédio vai ficar sucateado, o jardim não vai existir mais, a pintura vai estar descascando. São coisas que acontecem. O exemplo do condomínio é muito bom que tu trazes, Fernando. Vamos trazendo aqui para a tela, para participar da nossa sala virtual, a Juliana Betamps e a Cristiane Halber.
Tudo bom? Como é que vamos? Tudo bem? Olá, tudo bem? Muito legal esse trabalho aí que vocês desenvolvem lá no município de Feliz, sobre preservação, né, do patrimônio histórico-cultural da cidade. E aí eu queria que vocês comentassem, né, como é que vocês se iniciaram nesse projeto. Em primeiro lugar, apresentar o projeto, né, o que é o projeto, o que ele faz, qual é o objetivo, de que forma é executado o trabalho, e depois dizer como é que vocês se inseriram nesse projeto. Qual foi a história de vocês com relação ao projeto em si. Com a Juliana, depois a Juliana pode seguir na mesma pergunta. Pode ser, sim. Boa tarde, Christian, boa tarde, LAC, todos os ouvintes. É um prazer para a gente estar aqui divulgando, né, mais um pouco desse trabalho que foi surpreendente, um trabalho de pesquisa, na verdade, que se transformou num curta-metragem, e aí a gente pôde ter real alcance, digamos assim, né, com esse projeto. Ele é um projeto financiado pela Secretaria de Cultura do Estado, através do Fundo de Apoio à Cultura, o edital de educação patrimonial, que foi direcionado às prefeituras municipais do Estado do Rio Grande do Sul, com o intuito de, então, promover, né, a educação patrimonial através de diversos projetos e diversas atividades, enfim, que eram propostas. Esse projeto foi selecionado, então, ele foi elaborado pelo município de Feliz, pela prefeitura de Feliz, e foi selecionado, e nós, enquanto a Scaiola Arquitetura Rara, empresa, fomos, então, contratadas para fazer a gestão e execução desse projeto, né. Eu, então, me apresento, sou Juliana B. Tempes, eu sou arquiteta urbanista, sou formada pela Universidade Federal de Pelotas, e por si só, assim, a minha formação, ela me direciona, de certa forma, não que a universidade direcione para isso, mas pela proximidade que eu sempre tive com o patrimônio histórico, né, na cidade de Pelotas, que também é minha cidade natal, e aí moro, há 20 anos atrás eu me transferi para Carlos Barbosa, aqui na Serra Gaúcha, então, busquei, né, voltar o olhar, digamos assim, para o patrimônio aqui da região, que necessariamente passa pelo patrimônio histórico e cultural, enfim, da imigração, seja ela alemã, seja ela italiana, no seu maior volume, né, mas nós temos diversas etnias aqui na região. Então, enfim, esse projeto, nós, então, fomos para este projeto, né, para fazer a gestão disso, porque nós trabalhamos com patrimônio, iniciamos trabalhando, né, na Scaiola com patrimônio edificado, e ao longo desse período a gente pôde observar que o patrimônio edificado ficava um pouco vazio, se a gente não trabalhasse junto com o patrimônio edificado, o patrimônio imaterial, né, e o conjunto disso tudo é o que tratamos de patrimônio cultural. Então, esse projeto, então, que foi selecionado de Feliz, ele se chama Nossa Gente Unserloit, Inventário do Patrimônio Material e Imaterial de Feliz. Esse é o grande projeto, digamos assim, né, e dentro dele nós temos, então, a questão da realização, né, do inventário, que nada mais é do que elencarmos, né, bens que estão em iminente ameaça de desaparecimento, para compor este documento maior, né. Nós temos dentro desse projeto também a confecção de cartilhas que estão sendo distribuídas para a rede escolar do município de Feliz, e de forma mais, digamos assim, que o nosso braço que alcança mais longe vem a ser o curta-metragem, também produzido a partir desta pesquisa, né, que se chama Eu Gosto de Coisa Velha, que foi dirigido e produzido pelo Boca Migoto, cineasta, juntamente, né, com a Scaiola Arquitetura Rara, mas, enfim, nós tivemos esse cuidado. E no que consiste, né? No momento em que a gente realizava essa pesquisa para ver os bens com iminente ameaça de desaparecimento, a gente observa, assim, toda a questão, né, da presença muito forte dos costumes dos italianos, dos alemães, né, que a gente às vezes vai na região dos italianos, mas dos alemães, uma influência muito forte no município de Feliz. Embora nós podemos observar também a presença de imigrantes italianos, portugueses, enfim, né, de outras etnias no município, é muito forte, o volume é muito maior de imigrantes oriundos, né, da Alemanha. Então, isso acaba se traduzindo, né, nesse documentário que nós acabamos fazendo, assim,
com muito amor mesmo, porque envolveu bastante a comunidade, e em período de pandemia foi bastante difícil, né, fazer essa conversa com todos os cuidados, tivemos que fazer testes de coronavírus durante o período, né, para que a gente pudesse com maior tranquilidade estar conversando, especialmente com as pessoas de terceira idade, né. Então, foi muito bacana, assim, o resultado está sendo muito gratificante, a gente poder, digamos assim, não deixar essa pesquisa que naturalmente estaríamos realizando, não deixá-la dentro de uma gaveta, mas sim colocarmos através deste produto que vem a ser o curta-metragem, a gente coloca isso à disposição de toda a comunidade, né, e acaba que as pessoas se identificam muito, assim, especialmente os que são da cidade de Feliz, elas se identificam muito com o que vem, são coisas que viam na casa dos avós, enfim, que vivenciam desde a sua infância. Então, esse documentário que está passando, isso. né? Isso, né, Juliana? uhum. Isso aí. Vocês duas são as protagonistas, né? Vocês duas que estão ali fazendo as entrevistas, né, com as pessoas, né? Na verdade, os protagonistas são os entrevistados, neste caso, né? A gente está tentando conduzir, né, esse documentário, a gente conduz ele o tempo todo no sentido de apresentar para a comunidade, para as pessoas, pelo jeito para o mundo inteiro, né, porque hoje a gente tendo esse documentário de forma gratuita nas plataformas digitais, qualquer pessoa de qualquer lugar do planeta consegue acessar. Mas, enfim, nós estamos ali conduzindo, mas eu friso que os atores principais são os participantes. Bem observado. O nome do documentário é Eu Gosto de Coisa Velha. É só colocar lá no YouTube que vai aparecer já, bem fácil, né? Eu mesmo fiz a pesquisa aqui rápida e já apareceu. Mas vamos ouvir agora a Cristiane. Cristiane, fala um pouquinho do projeto, como é que tu veio a participar desse projeto aí, quais são as tuas impressões sobre esse trabalho? Oi, Christian, oi, ouvintes, LAC. Eu passo a integrar a Escaiola, Arquitetura Rara, a partir de 2013, foi quando eu e a Juliana nos conhecemos, e a partir dessa data, então, a gente veio fortificando esse laço e essa admiração, né, por patrimônio cultural. Eu costumo brincar que a Juliana e tanto esse tema do patrimônio cultural atiçaram, assim, mais essa minha vontade em busca pelo conhecimento do resgate, né, das raízes das famílias, porque a gente acaba se envolvendo, além de trabalhar com as edificações, nós acabamos nos envolvendo com as histórias dessas pessoas, nós conectamos não somente com a edificação, mas sim com esse lado afetivo, que é muito importante para fazer a junção da história, o casamento da história, né? As duas coisas não andam separadas. E acredito ser importante também salientar que, além desse trabalho voltado para a edificação, do levantamento do inventário das edificações materiais, assim como o LAC brincou ali no início, né, da live, nós também levantamos a parte do resgate, assim, para tentar deixar arquivado mesmo as festividades, como a Páscoa, o Natal, o próprio Kerp, né? Porque na cultura alemã, a imigração, ela trouxe muito forte, muito presente essa questão das festividades, e que muito agora, de forma perigosa, acabam... É notável, assim, que elas estão deixando, aos poucos, de serem comemoradas, de serem celebradas. Até durante a filmagem que nós fizemos ali em dezembro, né, onde as nossas senhorinhas foram as protagonistas do nosso café colonial, até a parte do café colonial foi justamente para resgatar um pouco dessa questão da culinária alemã, né, onde nós tivemos a cuca, que era muito presente nas festividades do Kerp, a rosca, os biscoitos, o café com leite, a própria linguiça, né, a gente tentou trazer para dentro dessa contextualização atual esses itens que eram muito celebrados na época.
E, Cristiano, só uma dúvida pelo que tu falou ali. As festividades, a população não está mais comemorando, é por causa da pandemia ou é alguma outra razão? Laki, não de forma assim drástica deixam de celebrar, né? É notável que com essa vinda assim da modernidade, a ida para o litoral gaúcho, né? Por exemplo, o Kerp da Feliz é celebrado em novembro, já é uma época onde o pessoal poderia se deslocar para o litoral, né? A própria desconexão assim das pessoas mais antigas com os jovens de hoje, eles já notavam assim, que alguns não têm mais essa preocupação em manter viva essas celebrações. Muitas famílias ainda comemoram o Kerp, né? Mas com certeza nesses 2 últimos, no caso da Feliz, esse último ano, acabou não sendo possível a celebração, né? Por conta da pandemia, aglomerações, porque se tinha o costume de iniciar os festejos do Kerp, por exemplo, com a alvorada festiva, que eram fogos de artifício às 6 da manhã, onde a Igreja Católica avisava a comunidade de que era o dia de festejar, né, a comunidade festejar, com a sequência da celebração da missa, onde após a missa saía a bandinha tocando a música típica alemã, se direcionavam para o salão de bailes, onde faziam a dancinha, né, clássica, e aí, então, todos iriam, se direcionavam para as casas, onde, então, eram mesas fartas, muita alegria, muito chopp, né, a gasosa, que é o Spritzbier. Então, isso é algo, assim, que não só Feliz, mas, assim, na nossa região alemã, a gente nota que não tem mais essa celebração tão forte quanto era, né? O Vicente Busatti, inclusive, diz o seguinte, ó, lá na década de 70, íamos ao baile de chopp de Feliz. Era o maior consumo per capita do Brasil em 24 horas. O chopp era encanado no clube e podíamos nos servir à vontade. Olha só, para quem gosta de chopp, era realmente uma festança. Mas, Cristiane, eu vou rodar um trechinho do documentário aqui, para os nossos ouvintes darem uma conferida como é que foi feito o trabalho esse, né? Um pouquinho a coisa que a gente não pode rodar muito aqui, né? Mas vou rodar alguns minutinhos, tá? Pedir licença aqui para vocês. Nada solto, nada. É que o telhado foi trocado. Mas aí eles botaram folha de cima. Aí, e agora ele estava precário. Emílio, Mas a se ideia a gente colocasse ela numa lista de patrimônio do município para ela só ser preservada. Sim, sim. O senhor não precisa fazer turismo, não precisa fazer nada. Sim. Só para a gente garantir que ninguém vai desmanchar ela. De antecedentes, né, mais de 170 anos, eu vi a madeira ali, foi tudo feito à mão, assim, com serra, assim, espalhe antigamente. Um dava embaixo e outro em cima, ó. Construíram nessa casa aí 3 anos, entre 3 pessoas. Tá quadradinho para colocar uma em cima da outra, né? Não é nessa que tem a história que morou um professor que recebeu uma carta direto da Alemanha, não é essa, dona Romana? Ele falou de uma carta que eles tinham lá em Wolfersweiler, que pertence a Nofelden. Preservam de geração em geração essa carta. Para eles é muitíssimo importante, né, o que aconteceu com um descendente deles, né? E essa carta conta um pouco dessas peripécias. Eu consegui uma cópia dessa carta e eu fiz uma tradução. Desejo que os meus escritos nos encontrem em bom estado de saúde, de como quando nos separamos. Mas nós pedimos que respondam aí da Alemanha. E nós casamos nossa filha Luíse com Jacob Wenz e fizemos uma grande festa de casamento. Umas 100 pessoas, só alemães. Porque agora ainda estamos bem de vida, nós ainda estamos todos jovens e saudáveis, pois comemos carne e pão todos os dias. Não precisamos fazer feno, nem palha. Os animais andam pelo campo.
Se vocês vissem nossos 2 cavalos, eles ainda correm, ainda é melhor que os meus 2 alazões aí da Alemanha. Aqui nós temos uma justiça como a da Alemanha. Aqui podemos encontrar facilmente nossos direitos, mas custa um bom dinheiro se der o processo. Eu escrevi essa carta com muita pressa. Por favor, escreve para nós, porque temos saudades de vocês. Como vocês estão na pobre pátria, condado de São Leopoldo, Império do Brasil? Império do Brasil. Em 29 de dezembro de 1957, e mais assim, minuciosamente, no Caldapa, que é o Arroio Feliz. História, muita história. Legal, né? Que bacana esse relato da carta, achei muito bacana. E não deu para entender muito bem o ano que ela falou ali, eu ouvi várias vezes, não consegui entender, até se vocês puderem... É 1857. Eu imaginei pelos relatos, né? Até porque é muito interessante, não sei se tu reparou também, Lac, essa questão deles falarem da fartura que existe aqui no Brasil, né? Os campos, não precisa fazer feno, os cavalos são criados nos campos, ou seja, só chega aqui e larga os bichos e praticamente se sustentam pelo que já tem na natureza, né? Comem carne todos os dias, carne e pão todos os dias, e ainda fala como vai a nossa pobre pátria mãe, né? Ou seja, na época, né, realmente era uma situação bem complicada, até por isso que eles migraram para cá, muitos deles, né? A situação não era muito favorável lá na pátria mãe, né, como ele diz. Cristiane... mas muito legal, muito legal. Lac. Cristiane e Juliana, que trabalho maravilhoso vocês fizeram aí. Espetacular. Eu fiquei arrepiado ao ouvir essa carta, porque isso é a história do Rio Grande do Sul, mas é a história dos descendentes de alemães, né? E eu sou um descendente de alemão, e fantástico isso. Imagino que na comunidade isso deve ter dado uma repercussão bárbara. Exato. Lá que, na verdade, essa carta, nós temos aqui dentro do curta um trechinho dela, né? E até tu pode observar ali que no curta, quando ela finaliza dizendo, escrevi com muita pressa, a gente até ri, porque é muito grande a carta. Como é que ele poderia ter escrito? Eram 4 páginas, então como é que ele poderia ter escrito com tanta pressa assim, né? Mas é algo também que durante a gravação ali a gente se emociona, né, de ouvir, e eu não sou descendente de alemães, né, eu sou de origem francesa, italiana, enfim, não vem ao caso neste momento, mas assim, é algo que a gente se emociona porque é a constituição do povo brasileiro, né, a gente tem, assim, também muito forte, e por isso a gente fez muita questão de trazer essa carta, por essa... né, por eles, digamos assim, valorizarem demais o Brasil e a terra com a qual eles estavam recebendo e podendo trabalhar e ter a família, enfim. Então, essa valorização do que é nosso brasileiro, né, ainda que com a constituição da nossa sociedade feita de várias etnias, né, que é essa miscigenação maravilhosa que nós temos no Brasil, nós somos brasileiros, e é a terra brasileira que estava sendo, assim, exaltada naquele momento, né, então para nós isso foi muitíssimo importante, emocionante realmente, sabe, e falar com cada uma dessas pessoas foi algo, assim, ó, extraordinário, e a gente sente uma pena de certa forma, mas ao mesmo tempo se emociona e percebe o quão rico ficou o trabalho, mas assim, a pena é a gente não ter podido fazer isso em tempos de não pandemia, né, em que a gente pudesse livremente poder buscar todas as informações, estar com mais pessoas, né, que a gente certamente teria outras tantas histórias para contar, e certamente seria um longa-metragem, não seria um curta nesse caso, né, mas enfim, foi um trabalho maravilhoso de ter sido realizado. Juliana... Vai, Cristian. Vai lá, vai. Vamos lá. Juliana, é o seguinte, alguém tem que tomar a frente, né? Senão a gente vai ficar jogando. Juliana, é a internet, né? Falaste ali a pessoa que escreveu, disse que escreveu com pressa, mas é que a concepção de tempo também é totalmente diferente.
Com certeza. Hoje em dia a gente está acostumado a usar o celular e mandar mensagens curtas. Qualquer textinho um pouquinho longo, de 2, 3 parágrafos, a gente já... não vou ter tempo de ler, tem certas coisas para fazer. Naquele tempo, não, né? Naquele tempo, uma carta de 4 páginas para eles era pouca coisa. Se comunicavam por carta, imagina falando com a família que está lá do outro lado do oceano. Então, realmente... Com certeza, Christian. E sabe que outra coisa, complementando um pouquinho aquilo que a Cris fala, mas vindo a complementar isso que tu está dizendo, né, também, outra coisa importante, assim, que a gente percebe com relação a tempo, né, e isso faz com que, inclusive, a gente perca muito do que a gente tem de patrimônio cultural. Aquilo que a Cris fala, né, da modernidade e tal, das festividades não estarem mais acontecendo, durante as gravações a gente teve o relato de uma senhora que disse, a praia, a facilidade de acesso à praia acabou com as nossas festividades, com o nosso Natal, com o nosso Ano Novo, o nosso Carnaval. Então, a facilidade de mobilidade, né, faz com que as pessoas, agora temos que ir para o litoral porque assim é. E vai todo mundo para o litoral, esvaziam as cidades de interior, Porto Alegre também, né, todas as cidades se esvaziam, litoral aquela muvuca que a gente sabe, né, que ficam nessas datas, e aí essas festividades, que o carnaval, por exemplo, elas falaram tantas histórias de carnaval, de blocos, de organização, de fantasias, sabe, que hoje certamente não acontece da mesma forma. O Natal, isso é verdade. O Natal também, aquela magia do Natal, as famílias se encontrando, o primeiro do ano, enfim, né, o 31 de dezembro, mas são coisas assim que a modernidade e essa nossa noção de tempo cada vez mais distorcida, digamos assim, né, acaba levando muito da nossa cultura, né, então são coisas muito diferentes. Certeza. O exemplo que tu citou do carnaval realmente impactante, né? Não muito tempo atrás, né, os carnavais no interior eram outra coisa, nossa, era muito mais elaborados, né, muito mais participação da comunidade local, mas eu vou falar agora que está aguardando aqui, fazer uma pergunta. Para a Cristiane, o trabalho de resgate histórico, ele não se esgota num determinado período, né, ele tem continuidade e cada vez as descobertas vão surgindo e vão modificando, né? Como é que está agora essa etapa? Vocês concluíram uma etapa importantíssima e devem estar dando início a uma nova situação agora. Lá que a gente conclui esse trabalho, né, com a entrega do documentário no formato digital, justamente com esse intuito, e acreditamos que estamos alcançando esse objetivo de maneira a maior abrangência possível, porque além de ter o resultado desse documentário, além dele ser algo muito informativo, mas ao mesmo tempo é um documentário onde é gostoso de assistir, porque a gente praticamente também, o cineasta Boca Migoto, que fez, né, toda essa parte do documentário para nós, ele foi muito feliz, porque ele trouxe também partes do make-off, né, da gente se organizando. Então, assim, é um documentário muito gostoso, quando você vê, passou os 20 minutos e a pessoa possa dizer, já acabou, né? Que inclusive foi um dos retornos de uma menininha de 9 anos, que ela disse para a mãe dela, ao final, que ela tinha gostado e que, infelizmente já acabou, não tem mais. E outra parte que nós que nós entregamos, né, é as fichas de inventário das edificações, onde algumas nós inventariamos com a permissão dos proprietários, onde eles, de fato, estão preservando elas, têm essa preocupação, e outras, um outro número de edificações onde nós apontamos como importantes para a preservação, né, dessa história, dessa importância da formação do município. E a próxima etapa, lá que ainda não se tem, né, porque está nas mãos, então, da prefeitura dar o próximo passo, né. Então, para este projeto agora, o nosso objetivo foi atendido.
Claro que a gente gostaria de partir para a segunda etapa, né? Não relatamos, não apontamos todas as edificações, porque existem tantas outras mais, né? Daria tranquilamente para fazer mais um projeto desses para atender todas as edificações que ainda constam na Feliz que não foram apontadas. O bacana, né, Cristiane e Juliana, é que as pessoas não enxergam que elas mesmas fazem parte da história e elas fazem a história, né? Muitas vezes, de repente, vocês podem ter se deparado com isso, chegando na casa de alguém, para aquela pessoa, claro que tem um valor sentimental muito grande, porque é a família dela, é a história da família dela, né? Tem todo um sentimento, vários causos, como a gente diz, para contar, né? Que fazem parte da própria pessoa, né? Da sua geração. Quem é que não gosta de saber e preservar coisas da sua família, né? Agora, tem também uma importância para a sociedade, e muitas vezes a pessoa pode não se dar conta disso, né? E aí, quando vocês chegam num lugar e demonstram que aquilo é importante, não só para a pessoa e para a família dela, mas para toda a comunidade, talvez isso valorize ainda mais, e vocês dão a oportunidade, como a gente viu ali naquele trechinho também no início que eu mostrei, da pessoa e do poder público ajudar aquela pessoa naquela preservação. O programa de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Não esqueça de se inscrever nos canais do Sindicato em Ação e da RS Rádio. Até semana que vem. Tchau, tchau. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.